Os anos que separam o fim da Primeira Guerra Mundial, que aconteceu em 1918, e o começo da Segunda Guerra Mundial, em 1939, ficaram conhecidos como período entre guerras. Eles foram marcados por uma das maiores crises da história e pelo surgimento de uma forma de organização do poder até então desconhecida, que foi o totalitarismo. Segundo a pensadora alemã Hannah Arendt, a essência do totalitarismo é o terror permanente contra os indivíduos. O Estado assume total controle não só da vida pública, mas também da vida privada dos cidadãos. Tal controle é imposto no plano ideológico pelo partido no poder, nesse caso, o único partido existente. Na vida cotidiana, ele é exercido por meio da ação permanente da polícia secreta, que denuncia as pessoas e interfere até mesmo em sua vida íntima, separando casais, jogando filhos contra pais, etc. A moldura histórica em que ocorreu a consolidação do totalitarismo foi dada pela Grande Depressão, que foi uma crise que abalou a economia capitalista a partir de 1929, embora regimes totalitários já tivessem começado a se formar na Europa antes mesmo dessa crise. O desfecho lógico de tudo isso foi a Segunda Guerra Mundial, que foi uma verdadeira catástrofe que destruiu cerca de 50 milhões de vidas humanas. A partir desse vídeo e em alguns posteriores, estudaremos esses processos, assim como as repercussões da crise de 29 no Brasil, o colapso da República do Café com Leite sob o impacto do movimento armado de 1930 e a formação de um regime autoritário conhecido como Estado Novo. Nesse vídeo eu falarei sobre o fascismo italiano. Que bom ter você por aqui novamente para mais uma videoaula. Eu sou o Schwab e como sempre peço um favorzão seu, que é para que você deixe aquele like para que esse conteúdo alcance mais pessoas. Após a Primeira Guerra Mundial, um profundo sentimento de frustração tomou conta dos italianos, que não obtiveram com essa guerra vantagens importantes, apesar de terem combatido ao lado dos vencedores. A região da Dalmácia, desejada por eles, por exemplo, ficou com a Iugoslávia da mesma forma que as colônias alemãs na África ficaram com a Inglaterra. A situação econômica era ainda mais difícil do que antes da guerra. Emissão de moeda e empréstimos externos para financiar os esforços militares e industriais trouxeram endividamento e inflação. A crise abalou até as empresas mais fortes. O desemprego atingiu níveis altíssimos. Em 1919, 1 milhão de trabalhadores entraram em greve e houve saques ao comércio. No ano seguinte, os grevistas somavam 2 milhões. Mais de 600 mil metalúrgicos do norte ocuparam fábricas e tentaram dirigi-las, mas falharam por falta de crédito bancário. Os camponeses se rebelavam por toda parte. Na Sicília e na planície do Rio Pó, invadiram terras desocupadas, exigindo a divisão dos latifúndios. A radicalização política dos trabalhadores, estimulada pela Revolução Russa de 1917, provocou o fortalecimento dos grupos socialistas. Os socialistas, que eram pouco numerosos antes de 1914, após a guerra passaram a dominar a Confederação Geral dos Trabalhadores da Itália, com mais de 2 milhões de filiados em 1920, e passaram a dominar também a Federação dos Trabalhadores da Terra. Em 1921, a facção mais radical se desprendeu do Partido Socialista e fundou o Partido Comunista Italiano, o PCI, que foi inspirado no modelo russo. O exemplo da Revolução Russa e o alastramento da crise interna assustavam a burguesia liberal e conservadora. Nessas condições, começou a ganhar força entre as classes média e a burguesia um movimento ultranacionalista, que pregava a repressão contra socialistas e comunistas e a formação na Itália de um governo forte e autoritário. O líder desse movimento era Benito Mussolini. Falarei um pouco agora sobre a formação do Partido Fascista. Benito Mussolini havia militado ainda jovem no Partido Socialista. Entretanto, ao começar a Primeira Guerra Mundial, opôs-se ao pacifismo defendido pelo partido. Fundou então o jornal Popolo d'Italia e passou a pregar a entrada da Itália na guerra ao lado da Entente. Isso o levou a ser expulso do Partido Socialista. Em março de 1919, Mussolini fundou um grupo de extrema-direita, o Fácio de Combatimento, cujo símbolo era um machado envolvido por um feixe de varas. Era uma alusão ao Império Romano, cujas legiões utilizavam esse mesmo símbolo. Com ele, Mussolini pretendia demonstrar que seu movimento traria de volta para a Itália a grandeza perdida de Roma Antiga. Seus seguidores eram nacionalistas extremados e, sobretudo, ex-combatentes desocupados. Essa promessa de recuperação de um passado glorioso repercutiu entre amplos setores da população, que encontravam-se ressentidos com um lugar secundário ocupado pela Itália na Europa. Assim, logo surgiram outros faces de combatimento. Armados e uniformizados com camisas negras, seus militantes espalhavam terror entre os trabalhadores socialistas. Em 1921, esses grupos se uniram para formar o Partido Nacional Fascista sob a liderança de Mussolini. Falarei um pouco agora sobre a chegada ao poder. Apesar da violência, a ação dos camisas negras contra grevistas
e líderes de esquerda era tolerada pelo governo do rei Vítor Emanuel III e apoiada por proprietários rurais e capitalistas. À sombra dessa impunidade, o partido fascista cresceu rapidamente. Em 1921, reunia 300 mil filiados. Em outubro de 1922, a um chamado de Mussolini, a capital da Itália foi invadida por milhares de camisas negras organizados em esquadrões provenientes de todo o país. Foi a Marcha sobre Roma, destinada a obrigar o rei a entregar o poder ao partido fascista. Pressionado, Vítor Emanuel III convidou Mussolini para formar o ministério. Inicialmente, Mussolini era chamado de Duce, que significa guia, por seus partidários. Ele manteve as aparências de monarquia parlamentarista. Nas eleições de 1924, os fascistas obtiveram 65% dos votos. Um deputado socialista chamado Giacomo Matteotti denunciou a violência e as fraudes cometidas pelos fascistas nas eleições. Ele foi assassinado pouco depois. Mussolini assumiu a responsabilidade pelo ato e em 1925 promulgou leis extremamente autoritárias. Após sofrer um atentado em 1926, Mussolini fechou os jornais de oposição e dissolveu os demais partidos. Restaurou a pena de morte e criou tribunais especiais integrados por fascistas. O mais eminente líder do Partido Comunista, que era o Antônio Gramsci, foi processado e preso. As formações paramilitares tornaram-se oficiais. Seus 300 mil homens em 1925 chegaram a 750 mil em 1930. Em 1939, os fascistas suprimiram a Câmara dos Deputados, substituindo-a pelo Grande Conselho Fascista. Para sustentar o regime, mobilizou-se a juventude de modo a eliminar o espírito crítico. Os jovens deviam pertencer mais ao Estado do que à família. Havia organizações para crianças, adolescentes e jovens, uniformizadas e com acentuado espírito militar. Seu lema era crer, obedecer e combater. Falarei um pouco agora sobre o Estado fascista. Um acordo com o Papa Pio XI resolveu a questão romana, que era uma disputa entre o governo italiano e a Igreja Católica que perdurava desde a unificação da Itália em 1870. O Tratado de Latrão de 1929 deu ao Papa soberania sobre a cidade do Vaticano e determinou o ensino religioso nas escolas. Em 1927, para tentar resolver as questões trabalhistas, foi elaborada a Carta do Trabalho. As greves foram proibidas, o Estado passava a ser o juiz dos conflitos trabalhistas e os sindicatos se transformaram em organismos de cooperação entre os trabalhadores e o Estado. A legislação garantia diversos direitos trabalhistas, férias pagas, previdência social e formação profissional. Para resolver o problema do desemprego, o governo tratou de realizar obras públicas como estradas, usinas, hidrelétricas, etc. Com a estabilização da moeda, que era a lira, a partir de 1927 teve início a retomada do processo de expansão industrial. Cresceram os setores elétrico, naval, aeronáutico e automobilístico. Isso impulsionou também a siderurgia e a indústria mecânica. Esse período de crescimento econômico foi interrompido pela crise mundial de 1929, em que bancos e indústrias faliram e o desemprego aumentou. Em 1933, a produção industrial caiu 66% em relação a 1929. Cerca de 1.300.000 trabalhadores perderam o emprego. Uma das saídas adotadas pelo governo foi ampliar seus domínios coloniais. Em 1935, o general Badoglio atacou a Etiópia na África e tomou a capital Addis Abeba. Mas as sanções econômicas determinadas pela Sociedade das Nações obrigaram Mussolini a recuar e buscar o apoio do governo nazista alemão. Em 1929, teve início a mais grave crise econômica da história do capitalismo, que foi a chamada Grande Depressão, que abalou a confiança de muitas pessoas na democracia representativa. Como resultado disso, grupos de direita inspirados no fascismo italiano assumiram poder em vários países europeus como a Hungria, Portugal, Polônia, Iugoslávia, Grécia, Bulgária, Lituânia, Estônia e Letônia. Na Áustria foi adotada uma constituição fascista em 1933. Um caso especial constitui a Espanha, onde um governo autoritário de direita pôde se impor só depois de uma sangrenta guerra civil. No próximo vídeo eu falarei sobre essa guerra civil que ocorreu na Espanha. Aproveite esse momento e já se inscreva no canal para receber conteúdos como esse em primeira mão. Me segue também nas outras redes sociais que estão aparecendo na tela, pois eu estarei postando conteúdos por lá que irão complementar os conteúdos aqui do canal. Comente alguma dúvida que tenha ficado. Espero do fundo do coração ter contribuído para a sua aquisição de mais conhecimentos. Um grande abraço e tchau, tchau.